Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. É noite de segunda-feira, véspera de feriado nacional. Muita gente nem trabalhou no dia 20 de abril, não é verdade? É um hábito que muitos de nós brasileiros chamamos de enforcar o dia útil que antecede ou sucede um feriado perto de um fim de semana. Mas esse não é um programa sobre feriado, mas sim sobre história. Terça-feira, 21 de abril de 2014, completa 222 anos que recebeu a pena capital, a sentença de morte por enforcamento, o mineiro Joaquim José da Silva Xavier. É reconhecido como patrono cívico do Brasil e herói nacional, o Tiradentes. Curiosamente, uma enquete recente feita pelo Jornal Diário do Aço abordou de forma aleatória nas ruas várias pessoas e a maioria não sabia quem era Tiradentes, embora todo dia 21 de abril seja feriado, considerado o seu dia. O convidado do dia vai nos falar sobre esse tema histórico e também sobre história contemporânea. O Cultura Entrevista recebe hoje o professor mestre Breno Martins Zeferino. Professor, seja bem-vindo aqui à TV Cultura. Obrigado. Bom, há quanto tempo no magistério? Olha, intensamente são poucos anos, são só 5 anos, né? Só, assim, em termos de quantidade, são muito intensos, né? Entre ensino fundamental, ensino médio, ensino superior também. Né? Me formei na UFMG, sou mestre em História pela Federal do Rio com a Fiocruz. Então aí na área, ensinando a molecada a história para todo mundo. Bacana. O senhor tem uma das mais belas profissões do mundo, é o sonho de muitas pessoas poder ensinar, poder repassar conhecimentos e tomara que as gerações aí estejam assimilando esses conhecimentos, professor. Hoje a geração ela é um pouco diferente daquela que a gente estudou, né, Alex? Mas, enfim, há muitas esperanças com essas gerações aí, formar uma turma, uma série de turmas novas ligadas a essa área da história, valorizando os símbolos nacionais, né, ensinando a cultura histórica do Brasil, formando, enfim, cidadãos brasileiros. Né? E, sobretudo, com a ideia de pertencimento do país, do pertencimento do país como uma coisa pública, como uma coisa de todas e não de grupos, né, apenas. Você falou o sentimento de pertencimento, né? Um historiador famoso chamado Eric Hobsbawm escreveu um livro que chama Nações e Nacionalismos e ele falava que o sentimento de pertencimento nada mais é do que o nacionalismo, né? Amar, adorar, se identificar com a nação, inclusive um dos temas que nós vamos trocar ideias aqui, que é o Tiradentes. De fato. Professor, eu já ouvi que o Brasil é um país carente de heróis, né? Mas Tiradentes, cuja personalidade se comemora agora nesse 21 de abril, é um dos poucos heróis brasileiros? Não tenha dúvida que sim. Isso tem sido muito questionado, isso foi muito abordado, muito debatido nas universidades, nas escolas historiográficas brasileiras. Afinal de contas, quem é Joaquim José da Silva Xavier? Quem é Tiradentes? Né? Um líder, um bode expiatório, enfim, há várias versões que comungam ou não de uma mesma visão. Né? Se por um lado ele foi considerado um mártir por ter morrido pela colônia brasileira, que pretendia ficar independente, por outro, ele é visto apenas como um bode expiatório. Assim, há professores intelectuais que abordam temas distintos, né, dentro dessa perspectiva. Posso citar aqui, por exemplo, o professor João Pinto Furtado, autor do livro Manto de Penélope, da UFMG, professor da UFMG, que publicou esse livro, e ele questiona muito o papel do Tiradentes nesse evento histórico que é a Inconfidência Mineira. Afinal de contas, talvez ele nem quisesse mesmo ser o líder e acabou virando líder, muito embora fosse um dos mais pobres da Inconfidência Mineira, né? Ou menos ricos. Né? Havia mais de 40 integrantes da Inconfidência Mineira, uns muito ricos, uns muito intelectualizados, outros nem tanto. Né? É o caso dele, ele de posse mesmo, ele tinha apenas 3 escravos, segundo levantamento de dados do professor João Pinto Furtado, enquanto o Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa tinha números de escravos, mais de 150 escravos. Né? Há uma diferença social muito grande, sabe, entre a base da Inconfidência, alguns padres, né, alguns militares de baixa patente e os mais intelectualizados, os professores, aqueles que haviam estudado em Portugal, tiveram contato com o iluminismo, né, de fato, com ideias iluministas e trouxeram para o Brasil para praticar de alguma forma, né, seja como for. O que estava em jogo naquele momento não era só o imposto, mas sim
a liberdade, né? A restrição, a restrição que a metrópole, que Portugal impunha para Portugal, impunha para o Brasil, e ao mesmo tempo o direito legítimo de requerer um Estado de direito de soberania, de ficar independente, produto de um momento intelectual que vivia-se na Europa, que é o iluminismo, né? Que é o iluminismo. A Inconfidência Mineira, nós estamos falando aqui do Tiradentes, da Inconfidência, desse movimento, esse movimento que em Minas Gerais se chamou Inconfidência Mineira, na verdade nasceu entre grupos que não concordavam com a exigência de Portugal de cobrança de impostos, né? Havia um percentual em prata e em ouro que as famílias ricas brasileiras que produziam alguma coisa no Brasil tinham que pagar em torno de impostos. Mas não foi o único movimento naquela época de resistência. Não foi. Na verdade, assim, o movimento de resistência mesmo, a gente pode citar até um pouco antes disso. Algumas guerras, algumas revoltas que nós, historiadores, os professores de história, os livros de história chamam de revoltas nativistas, como Revolta de Filipe dos Santos, né, que também foi na região das Minas. A gente tem a revolta dos irmãos Beckman, a gente tem a Guerra dos Mascates em Olinda, a gente tem a Guerra dos Emboabas. Os movimentos emancipatórios, digamos assim, aqueles que queriam a emancipação do Brasil, a gente pode citar a Inconfidência Mineira, a gente pode citar também a Conjuração Baiana, né, que talvez tenha até aspectos do iluminismo mais fortemente nítidos do que propriamente a Inconfidência Mineira. Mas falando da Inconfidência Mineira, a questão do imposto era uma questão muito sensível, porque imagina só a quantidade de riqueza que o Brasil produziu durante décadas a fio, né? Que foi o caso da exploração do ouro. Alguns historiadores falam em milhares de toneladas, outros falam em milhões de toneladas, entre o ouro que foi encontrado, o ouro que foi cobrado de imposto e o ouro que foi contrabandeado. Então, essa é uma questão muito sensível. Daí a necessidade da fiscalização rígida da coroa portuguesa. E no final do século XVIII, o ouro já estava escasso, as jazidas já estavam acabando, né? E daí a necessidade. A derrama é um resultado, é um reflexo disso, do rigor fiscal. E a luta dos Inconfidentes era contra o rigor fiscal e pela autonomia. A autonomia e soberania de formar uma nação independente de Portugal. Talvez, nos mesmos moldes de uma sociedade aristocrática, de uma sociedade elitista, né? Não uma sociedade plenamente democrática, né? Afinal de contas, foi um movimento mais de elite. O que não deixa de ser um dos nossos símbolos, que não diminui um dos nossos símbolos nacionais, pelo menos na perspectiva histórica. A questão da derrama foi um ato da coroa portuguesa que permitia, inclusive, que a fiscalização, que o fisco tomasse bens das famílias. Ela podia entrar na casa da pessoa e pegar o que ela tivesse de valor para compensar o imposto que ela não teria pago durante um certo... E aí que gerou a revolta daqueles mais ricos, daqueles que detinham a maior riqueza naquela época, não é isso? O Tiradentes, apesar de ser o menos abastado da turma, ele também era um sujeito assim, multifacetado. Ele foi dentista, né? Foi comerciante, minerador, chegou a estudar, inclusive, mineração. Militar, depois pediu, alferes, era o cargo equivalente hoje ao sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Depois pediu a saída do cargo dele, do posto, e foi ser ativista político. E é aí que ele foi apanhado na Inconfidência Mineira com a delação que um próprio integrante, né, Joaquim Silveira dos Reis, fez. Né? Em troca, né, do perdão das dívidas. Confisco. Olha, os Inconfidentes juntos, segundo dados do professor João Pinto Furtado, deviam 528 arrobas de ouro. Uma arroba o quê? 12 quilos, né? 15 quilos. 15 quilos. Então, assim, a derrama era 100 arrobas, era até completar 100 arrobas anuais. Imagina só o tanto de impostos atrasados que esses grupos tinham, somando 528 arrobas. Quer dizer, era muito imposto. Então, o Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha um forte motivo para abolir. Assim, ele traiu a causa, ele foi um covarde, né? Foi um traidor, uma espécie de Judas, né? Quando na República associou-se Tiradentes à figura cristã, à figura de Jesus Cristo, como o quadro de Pedro Américo, o clássico quadro de Pedro Américo, em que Tiradentes está esquartejado, né, do lado de uma figura de Jesus Cristo, fica claro que há
uma possibilidade de traidor. Também elegeu um traidor tal qual Jesus Cristo teve também, né? Nós temos até aqui essa imagem aqui do Pedro Américo, que o título dessa imagem é O Tiradentes Esquartejado, na tela do Pedro Américo, de 1893. Esse quadro pertence ao acervo do Museu Mariano Procópio, lá em Juiz de Fora. Não, conta a saudade de Juiz de Fora, há tempos eu não vou a Juiz de Fora. Ótima cidade, ótima O Museu Mariano Procópio, assim como o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, é um lugar assim que eu acho que o brasileiro deveria ter, pelo menos uma vez na vida, passar por esses lugares para ter conhecimento da história. Agora, essa ideia de assimilar a imagem de Tiradentes barbudo, e é quase impossível você não lembrar da imagem de Jesus Cristo, isso saiu de onde? De onde que veio essa ideia? Ele estava realmente com aquela aparência barbudo? Olha, sim, de fato, quando ele foi preso, ele ficou muito tempo na prisão, a aparência dele virou uma aparência assim, muito próxima ao que alguns republicanos chamou de Cristo. Mas essa ideia da construção do herói tiradentes é legal, sabe? Porque durante a República, né, isso também é debatido pelo professor Zé Murilo de Carvalho no seu livro A Formação das Almas, era preciso criar símbolos, identidades, vínculos entre o Brasil, o povo brasileiro e o sentimento. Na verdade, falava-se que o Brasil, que houve a proclamação da República. O Brasil, o país República, havia sido feito. Faltava fazer os brasileiros. Né? E como nós vamos construir uma identidade de nação? Com símbolos históricos. É como se nós olhássemos para trás e constatássemos que o que mais temos de heróico é a figura de Tiradentes, é a imagem de Tiradentes e a sua tentativa, a sua suposta liderança na tentativa de libertar o Brasil do domínio português. Agora, há várias associações aí, né? De fato, quem foi um líder, se é que eu posso chamar assim, um líder branco, né? Que preenchia os requisitos identitários dessa nova república, sabe? Que surgia em meio a uma batalha simbólica no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, a substituição de nomes de ruas, as ruas que deixavam de ser, por exemplo, que tinham nomes que lembrassem o Império, com a colocação de nomes que trouxesse à luz a novidade republicana. A Praça Dom Pedro passou a chamar Praça da República, a Avenida José Bonifácio passou a se chamar Avenida Tiradentes, sabe? E quantas praças Tiradentes a gente tem pelo Brasil afora, até mesmo em Ouro Preto, o Monumento Tiradentes, ele foi construído durante a República. Isso aqui é um símbolo tão... Assim, tão bem construído no cenário onde surgiu a Inconfidência Mineira. Enfim, todos esses requisitos, eles têm uma missão, criar um símbolo. Talvez ele não tenha sido esse símbolo heróico que se diz numa historiografia oficial, mas muitos historiadores têm se encarregado de debater isso, né? Mas, por outro lado, também, ele é o que preenche a nossa identidade. Nós aprendemos isso desde criancinha, na primeira, na segunda e terceira série do ensino fundamental, e vamos levando isso por toda a nossa carreira escolar, né? Talvez não dando o devido valor, mas, enfim, levando isso também. Interessante que alguns nomes que surgem na nossa infância como heróis, depois você vai descobrir numa história paralela, vamos dizer assim, que não é tão herói. Duque de Caxias, por exemplo, foi um líder militar importante na Guerra do Paraguai, mas era extremamente cruel. E talvez não tivesse outra alternativa que não fosse ser um líder muito rigoroso e muito cruel, porque a guerra já se arrastava e parecia que a turma do Solano Lopes não queria abrir mão. Não queria abrir Mas, mão. na verdade, o Duque de Caxias ele não só atuou na Guerra do Paraguai, como em revoltas regenciais, durante o período em que o Brasil não tinha, de fato, um rei. No Pedro II não tinha idade suficiente para assumir o trono, e muitos movimentos em várias regiões do Brasil, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, vários desses movimentos foram inibidos pelo Exército e muitas vezes liderados pelo Duque de Caxias. Já se despontava como grande líder militar. Quando o senhor fala inibido, na verdade, a gente está falando de matanças. Muita gente, famílias inteiras que eram dizimadas. O Paraguai foi quase um genocídio, né? A Guerra do Paraguai foi quase um genocídio
com a população do Paraguai. Milhares e milhares de paraguaios morreram. Houve uma redução drástica da população masculina do Paraguai em função da guerra, né? O que trouxe um prejuízo produtivo muito grande para o país, né? Com reflexo até na atualidade. Sim. Até na atualidade. Mas então, de forma que alguns mitos de heróis que são apresentados acabam desconstruídos, outros, pelo contrário, são recrudescidos, né? São mantidos como Tiradentes. No caso, me permita dizer assim, que no caso do Tiradentes, as leituras elas são muito cirúrgicas, sabe? As leituras elas são muito específicas, assim, os discursos históricos eles estão sempre imbuídos de alguma mensagem política. Assim, não é o caso de dizer que ele não é o nosso herói. Na verdade, ele preenche bem esse quesito, sabe? Mas existe uma proposta, inclusive oficial, de torná-lo como nosso herói. É claro, ao longo dos últimos anos, assim, tem se identificado outros personagens em outros movimentos distintos, né? Por exemplo, a Conjuração Baiana, também muito influenciada pelo iluminismo. Na verdade, talvez ela fosse muito mais popular, talvez não, ela foi muito mais popular que a Inconfidência Mineira, que era um movimento de elite, né? E também produziu um herói que talvez não fosse tão reconhecido quanto o Tiradentes, porque não preenchia os quesitos ou os requisitos necessários para ser o herói do país. Nós estamos falando de 1893, quando o Tiradentes foi colocado como herói do Brasil. Foi um ano em que o Brasil acabava de abandonar a escravidão, que deixava de lado as letárgicas lembranças da escravidão. E naquele momento, assim, até o professor Thomas Skidmore escreveu um livro, The Whitening Ideal, quer dizer, o ideal preto no branco. Ele falava que existia no Brasil um ideal de embranquecimento. Assim, incentivava-se a migração como uma resposta oficial para preencher a quantidade vaga de mão de obra. Era muito requisitada, havia uma demanda muito grande. Mas, por outro lado, havia também assim, uma ideia muito camuflada, segundo esse professor, de que existia um projeto de embranquecimento da nação no momento em que a sociedade construía, ou melhor, não construía não, ela congelava o preconceito. É como se dissesse assim, de uma maneira bem crítica e abordando todos esses autores, nós precisamos colocar o Tiradentes como nosso herói, sabe? Ele preenche os quesitos, ele é branco, ele é barbudo, ele se assemelha a Jesus Cristo. Você consegue perceber, Alex, que isso é uma construção. Isso é uma redação histórica. Assim, alguns historiadores questionam muito isso. O que nós não podemos abandonar é o fato dele representar o povo brasileiro. Assim também como, por exemplo, o foi João de Deus, negro, líder da Conjuração Baiana, um dos 4 líderes da Conjuração Baiana. O professor Kenneth Maxwell escreveu o livro A Devassa da Devassa, discutindo muito essa relação da Inconfidência Mineira e também citando João de Deus como um grande herói. Ele cita as palavras em seus discursos. E veja bem, em 1798, no Brasil, que a metrópole reprimia muito o povo brasileiro, ele fala em república, em povo baianense democrático, sabe? São palavras jargões que ele usava para se referir à vontade, à identidade de nação que ele pretendia construir, sabe? A Conjuração Baiana, ela foi tão importante quanto a Inconfidência Mineira e, recentemente, a presidente Dilma Rousseff, ela, num projeto de lei, ela elevou João de Deus à categoria de herói no mesmo patamar, por exemplo, que foi Tiradentes. Foi Tiradentes. Inclusive, a Inconfidência Mineira teve, assim como a Conjuração Baiana e vários outros movimentos de resistência, eram espelhados em outros movimentos, né? Estados Unidos já estava liberto da colônia britânica naquela época. Sim, né? Às vezes assim, é muita pegadinha. Eu falo com meus alunos assim, que às vezes é muita pegadinha. Quando tinha vestibular, era muito pegadinha de vestibular. A Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa. Só que a Inconfidência Mineira, ela acontece antes da Revolução Francesa. Existiam os ideais, mas não tinha... Sim, ela experimentou, talvez, assim, ideologicamente, o que foi a Revolução Americana, a Independência Americana. Mas ela não teve base na Revolução Francesa. Talvez a Conjuração Baiana, muitos historiadores apontam
para que sim, tenha sido muito fortemente influenciado pela Revolução Francesa, né? E esses movimentos, eles trazem à tona sempre o aspecto ideológico do iluminismo. Professor, só para encerrarmos esse primeiro bloco aqui do Cultura Entrevista, nós citamos uma palavra agora há pouco, que delator, né? Quer dizer, foi um delator, fez uma delação premiada, na verdade, né? Lá há 222 anos, para se livrar lá da perseguição dos portugueses com relação à cobrança de impostos, e foi beneficiado com isso e destruiu todo o movimento que pedia uma libertação, uma liberdade, na verdade, para o brasileiro, né, em relação a Portugal. Curiosamente, 222 anos depois, nós estamos numa república de delatores. Todos os dias esse tema delator está na tela da televisão, está aí nas páginas dos jornais. Parece que tem alguns aspectos da história do Brasil que não mudam. A história se repete, né? A história se repete. A gente vive um momento muito sensível da história do Brasil. Vamos falar dele daqui a pouco, né? Sim. As pessoas, alguns segmentos estão nas ruas, e vamos saber aqui do professor Breno qual que é a leitura que ele faz como pesquisador, como historiador. Um minuto só e nós voltamos na sequência desse bate-papo no Cultura Entrevista. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artpublish, @artpublish.com.br. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe como convidado o professor de História, Breno Martins Zeferino. E o tema é a história do homem, cuja personalidade se comemora em 21 de abril, nesta terça-feira. Embora tenha sido um mártir de um movimento que gritava pela independência e contra a intervenção econômica dos portugueses há 222 anos, o dia de Tiradentes vem de uma data mais recente. Na Primeira República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, foi instituído o dia de Tiradentes e que foi, como o professor já explicou, uma construção de imagem de um herói nacional. Professor, nós falávamos também do quadro do Pedro Américo, que é muito simbólico dessa morte do Tiradentes. Na verdade, a coroa portuguesa, além de condená-lo, sentenciá-lo à morte por enforcamento, na verdade foram 11 condenados, né, diretamente da Inconfidência Mineira. Tiradentes foi o único que foi executado. Além de sentenciá-lo à morte, também pediu-se que fosse esquartejado, né, os pedaços do corpo distribuído por várias cidades. O que foi isso? Foi uma tentativa mesmo de disseminar definitivamente a imagem, impor um terror? Olha, o ato de esquartejá-lo era uma espécie de lição. Assim, é como se falasse assim, olha, se você tentar romper com a metrópole de novo, nós vamos fazer isso com você. Era uma espécie de exemplo. Na verdade, eu lembro direitinho, assim, como se fosse ontem. Eu, na segunda série, minha professora no colégio Nossa Senhora de Nazaré, um colégio muito, muito conservador, sabe? Dizendo que os pedaços do Tiradentes, as partes do corpo de Tiradentes, foram espalhadas por diversas regiões ao longo da Estrada Real, para que as pessoas vissem e não tentassem mais burlar, enganar a coroa portuguesa. A construção do mito, né, depois desse exemplo de como não deve ser, como não se deve tentar enganar a República, o Império, a coroa portuguesa, depois disso tudo, passado longos anos, permaneceu em silêncio, sabe, durante o Império. O nome Tiradentes, o mito Tiradentes permaneceu em silêncio, porque de uma forma ou de outra ofendia a família real. Afinal de contas, o imperador do Brasil era descendente do rei de Portugal, né? Isso permaneceu em silêncio. Ao longo dos anos, na década de 1870, com o início de movimentos republicanos pró-república, o descontentamento com o Pedro II, ganha força essa imagem. A imagem do herói, aquele que tentou romper com Portugal. Isso vai ganhando força. Na medida em que torna-se um grande exemplo de república, vira um grande exemplo de nação,
vira talvez, naquele momento, o ideal máximo alcançado pela República, que é o heroísmo. Era um vazio muito grande. O professor José Murilo de Carvalho escreveu um livro, Os Bestializados. É como se a proclamação da República fosse apenas uma informação que passasse para o povo. O povo não participou. Nós fizemos o Brasil, faltava fazer os brasileiros. E para você criar brasileiros, você precisa criar identidades, construir vínculos emocionais. Né? Assim, o quadro do Pedro Américo, ele foi um símbolo importantíssimo para compreender isso. Porque ele constrói a imagem. E o que é, talvez, assim, entre aspas, é melhor, o que mais aproxima o povo da nação, ele é construído à luz do cristianismo. Com a imagem de Jesus Cristo do lado. Ele é um herói, não só um herói nacional, ele é um herói cristão. Então isso cria um vínculo ainda maior num país, claro, naquele momento de esmagadora maioria cristã, né, do ano de 1889, e cria esse vínculo ainda mais forte. O Tiradentes, o feriado Tiradentes, ele foi criado em 1893, apenas 4 anos depois da proclamação da República. Quer dizer, o feriado Tiradentes, 20 de abril, e o 15 de novembro, que é o feriado da proclamação da República, são feriados republicanos e têm um objetivo claro: criar identidades. Criar identidades para o povo brasileiro. O mais curioso é o seguinte, 30 anos depois da morte de Tiradentes é que houve a proclamação da independência do Brasil, mas a monarquia permaneceu, né? A monarquia só veio cair. A troca do comando da independência foi em 1822, a República só chegou em 1889, né? Bastante tempo depois, o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Professor, como é que toda essa temática da construção da história do Brasil é tratada atualmente na sala de aula? É como eu aprendi lá em 1991, 89, 91, eu devia estar no segundo grau. Olha, os livros de história, eles têm colocado uma visão ainda bem tradicional sobre o Tiradentes. Não passou por uma revisão? Assim, aos poucos, de forma muito gradual e delicada, tem passado por uma revisão historiográfica, bibliográfica, mas mais no sentido de também colocar João de Deus como herói nacional. Assim, mesmo porque isso é influenciado pelas ações que o governo federal tem promovido, com um tom de ações afirmativas ou até de consciência racial do que é, por exemplo, ser brasileiro. Mas em sala de aula, a gente sempre procura assim, passar para os alunos a importância do símbolo nacional, primeiro para nos identificarmos, mas mostrar também que isso é uma construção, que talvez não seja exatamente da forma que é contada que aconteceu. Por isso é importante você conhecer outras versões, né? Esses professores, historiadores, Kenneth Marx, o professor João Pinto Furtado, o Thomas Skidmore, uma turma do FMG, uma outra turma da Federal do Rio de Janeiro. Essa rapaziada, eles têm se encarregado de revisar isso. Mas como isso é um aspecto delicado e toca num ponto tangente do nacionalismo, ele é revisto com muita cautela. E talvez tenha que ser assim mesmo. Né? Talvez tenha que ser assim, porque, afinal de contas, precisamos disso para nos identificar. O futebol é um símbolo nacional, o carnaval é um símbolo nacional. Talvez o nosso maior nacionalismo seja o futebol. E o futebol é um nacionalismo moderno. Na França é assim, na Itália é assim, na Alemanha é assim, e no Brasil também é assim. Mas os símbolos culturais, os símbolos históricos, os nossos símbolos culturais e históricos ainda são fracos, ainda são opacos, perto, por exemplo, do que se tem na França, do que se tem na Inglaterra. Claro que eu não estou classificando a história, não estou falando que a história do Brasil, não estou colocando em ponto crítico se é melhor, se é maior, se é mais ou não heróica, porque cada povo tem a sua história. Mas eu estou tocando no ponto da maneira como nós tratamos a nossa história. Né? Pode parecer assim, uma crítica parcial, mas na França, por exemplo, a história talvez seja a disciplina mais importante no ensino fundamental. Na Inglaterra, da mesma forma. Nos Estados Unidos, então,
Quer dizer, nos Estados Unidos nem se fala, né? Um povo que exalta muito a sua história. Mas, professor, talvez não seja por acaso isso, não. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que é impossível você entender o momento agora, por exemplo, é impossível compreender agora por que está acontecendo tanta corrupção no Brasil, isso vem à tona agora no Brasil, todo esse processo, ameaça de cassação do mandato presidencial, a eleição para presidente, a reeleição. É impossível conhecer os fenômenos atuais que incomodam as pessoas no seu dia a dia, no seu bolso, lá na sua cozinha mesmo, na hora que você vai abastecer o carro, se você não tiver conhecimento histórico de por que chegou a essa situação. Quer dizer, na verdade, devem valorizar tanto essa história porque sabem que isso vai ser importante para que o cidadão da atualidade compreenda o fenômeno que o cerca. Não é isso? O senhor concorda com isso? Que é impossível compreender o momento atual sem conhecer a história? Sim, e eu vou aqui citar um livro de um importantíssimo historiador e sociólogo brasileiro, chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Ele escreveu um livro que chama Raízes do Brasil, e ele atribui muito esse aspecto da corrupção no Brasil ao patrimonialismo e à burocracia que nós herdamos de Portugal, sabe? O jeitinho de privilegiar sempre quem está em cima, sabe? Sempre quem é amigo, assim, isso é histórico. Isso não é atual. Isso é histórico. Isso é uma raiz histórica da construção do Brasil. E você, Alex, falou muitíssimo bem ao citar que o momento atual, ele é óbvio que é um desdobramento de diversos acontecimentos políticos e históricos que foram vistos e revistos ao longo de séculos a fio e que nesse momento eu posso colocar entre aspas, mas a história se repete. Eu acho que talvez seja um ponto até bem delicado, porque como nós podemos falar assim em impeachment se a presidente foi eleita legitimamente pelo povo? Assim, isso é discutível. Uhum. Isso é muito debatível. Sim, isso pode provocar versões e contraversões, opiniões contra e a favor, né? Mas é um ponto delicado. Foi eleita legitimamente. O que tem se visto na Petrobras, o que tem se visto nos diversos atos de ingerência, nas más escolhas para conduzir os ministérios. As agências reguladoras. As agências, também bem citado, os inúmeros casos de corrupção em diversos ministérios. Esperava-se uma atitude administrativa muito mais intelectual da presidente Dilma do que, por exemplo, foi o Lula. Na verdade, o Lula ele se revela como grande articulador político, de fato foi e ainda é. Né? E esses eventos de corrupção têm respingado muito eu vou citar aqui um termo, entre aspas, na semi-sagrada imagem republicana do presidente Lula, né? Sem nenhum tom de parcialidade política, apenas como um historiador que percebe os fatos nesse momento. Mas eu vejo com muita clareza, sabe, essa história de corrupção se repetindo, isso muito alicerçado na trajetória política do povo brasileiro, desde as câmaras municipais, lá na época da colônia, quando os homens bons, que eram proprietários de escravos, proprietários de terras, comandavam a política local, literalmente, isso foi reiterado ao longo do Império e na República virou um sistema, eu não sei se posso falar assim, que foram diretamente transformados, não, mas de uma maneira ou de outra estão interligados, indiretamente estão interligados, essas câmaras municipais, a existência de uma prática política comandada pelos coronéis, o coronelismo, que controlava os votos, numa Constituição muito parcial, que controlava os votos, que os votos eram abertos, era o voto do cabresto, a eleição a bico de pena, sabe? Enfim, os coronéis, eles eram a chave política da primeira República Brasileira, que é a República Velha, né, que vai de 1894, o primeiro presidente civil, Prudente Moraes, até 1930, né, com Washington Luiz. Então, o Vargas ele tenta desmistificar isso, ele cria mecanismos para diminuir a influência do coronelismo, mas ela está arraigada na sociedade brasileira. Ela está presente, permanece por anos a fio, até quando chega uma ditadura militar muito violenta, né, muito repressiva, né, que também atua no sentido de privilegiar parte da população, é muito parcial. Nem vou entrar no mérito do Estado de Direito e da postura política que isso antecipa, né? Mas, enfim, eu vejo isso como um reiterar dos fatos de forma indireta, de forma sensível, de forma delicada, mas, de uma maneira ou de outra, a história política do Brasil ela se repete. Professor, como é que o senhor vê essas pessoas que agora
elas vão para a rua e definitivamente quem está na rua agora não é a mesma população que estava em 2013. Em 2013 era uma pauta, ou de repente não tinha pauta nenhuma, era só uma insatisfação generalizada, e agora há uma insatisfação pontual, né, contra a corrupção. E eu acompanhava em Ipatinga uma manifestação do domingo passado. Na primeira manifestação eu estava de férias, estava fora do Vale do Aço, onde eu estava passando de férias, não teve manifestação, mas na manifestação de 12 de abril eu acompanhei de perto. E posso dizer que lá não estava o povão mesmo não, entendeu? Estava um pessoal melhor informado, de um poder aquisitivo maior, né? O senhor vê isso como uma situação normal? Vai agravar daqui para frente se nada for feito? O que pode vir pela frente? Historicamente, a democracia ela é composta de forças opostas, de uma oposição que se fortalece com os erros da situação, de uma oposição que cria, que consegue uma comum unidade, né, a partir de deslizes de uma situação. Isso é um aspecto comum da democracia. O nosso sistema político permite que uma oposição se organize para protestar e reivindicar. Isso é legítimo, é Estado de Direito no Brasil. Felizmente, isso ainda não foi abalado na nossa vivência política, pelo menos atualmente não. A gente sabe que durante a ditadura isso foi cerceado, né? Foi restrito, mas atualmente não. Agora, eu vejo isso como uma situação crescente. Crescente. Na segunda-feira, nós vimos manifestações políticas prós e contra. As que estavam contrárias às manifestações tentavam minimizar o impacto delas, dizendo que havia menos pessoas na rua. Mas sabe o que eu percebi? Um ar de indignação e às vezes até de ódio na cara das pessoas que estavam na rua no domingo, né? E é exatamente aí que nasce essa ideia de que pode permanecer nas ruas essa manifestação? Eu vejo, como eu falei, a presidente Dilma, ela talvez tenha escolhido mal quem a assessora. E um ponto tão delicado de uma empresa que representou um certo nacionalismo desde o período Vargas, a ideia do petróleo é nosso. Quer dizer, ela construiu uma identidade com o povo brasileiro e da forma como tem sido abordada e investigada, numa espécie de lavagem completa, talvez essa percepção tenha criado uma imagem muito, muito ruim, uma imagem muito distorcida, uma imagem que, enfim, se vincula a questões que podem ser aspectos puramente de corrupção, sabe? Às vezes eu tenho me perguntado se essa corrupção é uma corrupção que pode alterar os rumos da política brasileira, tal qual foi, por exemplo, em 1992, né? Com o presidente Collor. O que eu vejo até agora é que a presidente em si, talvez ela não tenha sido a responsável direta, ela não tenha cometido o ato de ser corrupta, sabe? Talvez isso tenha salvado a pele dela. Mas, por outro lado, quem a assessora destruiu a imagem, a boa imagem que ela tinha desde o início do seu primeiro governo. Okay. Olha, tem uma frase que é atribuída a Tiradentes, que é o tema central da nossa entrevista. Ele diz o seguinte, essa frase é atribuída a ele, né? Essa terra há de ser um dia maior do que a Nova Inglaterra. Nova Inglaterra era o nome que se dava aos Estados Unidos, né? Isso. Quem sabe essa movimentação toda agora, todos esses escândalos, não permita que finalmente a fala, o sonho de Tiradentes venha a se tornar realidade. É isso. Eu diria que, à medida que as pessoas vão tomando consciência política, assim, se fosse no século XIX, eu diria outra coisa. Eu diria assim, olha, se as pessoas estivessem tomando consciência de classe, né? Mas ao longo do tempo, com essas forças difusas de oposição, de situação, isso fragmentou muito uma esquerda, digamos, propriamente dita, para fazer oposição. E hoje, quem é a esquerda? Quem é a oposição? A oposição é o PSDB, é a direita, com uma crescente força política, né? Mas, por outro lado, também ainda incapaz de alterar os rumos do governo, porque ele não faz parte dele. Alguma coisa tem que mudar, não é possível que permaneça assim para sempre, né?
aguardarei com ansiedade, porque a população precisa tomar consciência. A gente fala que precisa votar. Eu não concordo muito com esse negócio. A população precisa votar direito. Mas para se votar direito, nós precisamos ter opções boas para isso, né? Boas opções. E deveria começar a escolha dessas boas opções lá pelos partidos, pelas legendas, né? Pelas coligações, ao indicar nomes. Saber se aqueles nomes são realmente éticos, se moralmente estão limpos para serem apresentados para a população e ser votados ou não. Né? Olha, agora nós vamos a um rápido intervalo e eu quero, nesse intervalo, deixar aí uma sugestão para você no fim de semana, aliás, nesse feriado de Tiradentes, que é um filme chamado Vinho de Rosas. Você já ouviu falar desse filme? Esse aí, portanto, é o trailer do filme Vinho de Rosas, é um filme da Elsa Cataldo, e conta a história, uma história que não está nos livros, é uma parte da história da Inconfidência Mineira. A atriz Amanda Vargas faz o papel da filha de Tiradentes. E esse livro traz umas imagens muito interessantes sobre a Inconfidência Mineira, sobre esse movimento que teve em Minas Gerais e que é o tema desse dia 21 de abril, né, o dia de Tiradentes. Tem essa versão oficial. O professor Breno, Tiradentes teve uma filha. A família dele foi massacrada, né? Ele perdeu todos os bens e a família também sofreu. Assim, não há uma informação correta na historiografia que ele teve. Se assim, deixou herdeiros ou não, né? Você encontra que ele teve uma filha, você já li versões de que ele teve mais de um filho, já li versões que ele não teve filhos, assim, que ele teve um filho bastardo, enfim, mas no sentido de repetir a imagem que ele havia construído, não vejo assim, potencial histórico de construção pós-Tiradentes, de uma figura talvez semelhante a ele, possivelmente por um filho dele, né? Uhum. Esse filme aí, essa é uma produção recente, né, dos anos 90. No fim ali, o militar pergunta para a moça quem era o pai dela, ela afirma, né? Ela tinha sido criada escondida pelas irmãs. O militar pergunta e ela responde: quem é seu pai? Joaquim José da Silva Xavier. E aí ela teria sido, então, passada a proteção de um grupo de militares que eram amigos de Tiradentes, da época que ele era militar, que ele era alferes. Esse é um resumo. Esse filme está disponível na rede de computadores. A internet talvez aí seja tem o grande advento de colocar obras como essa aí. Você não encontra isso em locadoras, você não encontra esse filme para comprar na internet. Eu já tentei comprar, ele não existe, ele não está à venda. Mas você digita lá no YouTube e você consegue assistir esse filme com uma qualidade razoável de imagens, como vocês podem ver nessa tela aí. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo, enquanto não termina o trailer, e nós voltamos daqui a pouco com o encerramento do Cultura Entrevista. Vinho de Rosas é a sugestão para o feriado de Tiradentes, 21 de abril. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista. Agradecimentos a você que nos acompanha aí do outro lado. E lembre-se do canal de comunicação com o programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Professor Breno Martins, nós falamos aqui de Tiradentes, falamos de lideranças, falamos de uma pessoa que tinha uma personalidade e que exercia um papel de influenciar outras pessoas, né? Esse é o papel do líder. O senhor, inclusive, faz parte de um projeto no Colégio São Francisco Xavier, onde o senhor leciona, que trata de líderes, não é isso? Como é que é esse projeto? É o projeto Lideranças do Bem. O projeto Lideranças do Bem, hoje ele é comandado pela professora Mariette, pela pedagoga Aparecida também. É um projeto que incentiva os alunos a terem atitudes de liderança positiva, né? É importantíssimo. Essa rapaziada, os adolescentes, eles vivem um momento de desconcentração muito grande. É muita coisa para tirar a atenção desses meninos, sabe? E eu acho que o projeto é uma forma de linkar, de reforçar que eles são capazes de desenvolver ações de liderança
em situações positivas. Então, há grupos de alunos que cuidam de creches, que arrecadam alimentos para doar e tal. É um projeto interessantíssimo, como eu falei, coordenado pela professora Mariette, também pela pedagoga Aparecida. A gente faz parte, a gente compõe o projeto também, mas é um projeto que já vem sendo realizado no colégio por vários anos e movimenta mesmo os meninos, né? Normalmente os meninos do 9º ano e do 1º ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, numa faixa etária entre 13, 15 e 16 anos, mais ou menos, assim, desperta no menino uma consciência sobre as questões mais humanas que o cercam, algumas realidades muito opostas desses meninos, e que eles tomam consciência, se sensibilizam, ajudam, têm atitudes positivas, enfim, atitudes de líderes do bem mesmo. Às vezes, no projeto nós usamos exemplos como de Martin Luther King, como da Madre Teresa de Calcutá, como do Mahatma Gandhi, e claro, no sentido de tornar essa ideia da liberdade, da nação, o Tiradentes também é um líder positivo, né? Por que não? Que sirva de exemplo aí para os jovens, para a meninada que veio pela frente. Sim. Professor, estamos chegando aqui ao fim do programa. Eu quero só lembrar aqui, quando eu preparava o roteiro do programa, eu lia uma quantidade enorme de informação que existe sobre a Confidência Mineira, sobre Tiradentes, e uma leitora escreveu abaixo de um texto a seguinte informação, né? Tiradentes é um símbolo que não é respeitado nos dias atuais. Ele se opôs à exploração das riquezas do Brasil por Portugal e foi enforcado. É o que acontece nos dias de hoje, quando ladrões e mais ladrões do dinheiro público são revelados para nada, continua se roubando nesse país como nunca. É importante também que as pessoas tenham esse sentimento, esse despertar para assim, opa, para de roubar o dinheiro público, né? Que ela usou exatamente o termo aqui, ó. O dinheiro público é roubado, os ladrões do dinheiro público são ladrões e mais ladrões do dinheiro público são revelados para nada. Quer dizer, dinheiro público, coisa pública, né? Um bem público. A res pública, né? A coisa pública. A coisa pública. Montesquieu deve revirar no túmulo. Não é? Com certeza. Mas apenas tomando como gancho essa ótima associação metafórica que a blogueira, não sei, né? A leitora fez. Toda liderança positiva, toda associação positiva contra a corrupção é válida. Eu acho que talvez hoje nós temos enfrentado e o povo tem lutado para isso, é a corrupção. Eu acho que talvez esse seja o grande empecilho para o Brasil ser um país melhor. Agora, não basta só a gente lutar contra a corrupção, nós temos que agir de forma honesta, né? Afinal de contas, se você encontra uma carteira na rua, você tem que devolver. Como é que você reclama de um político que rouba se você também não age assim? Se você não devolve o troco que a menina do caixa te deu, o troco errado que ela te deu a mais, né? Não é? Assim, a gente cobra muito atitude política, mas nós precisamos também agir assim. E esses projetos, por exemplo, que a gente aplica com a meninada, também tem esse fundo de mensagem, fundo de objetivo. Esse também tem esse objetivo, ensinar a ser pessoas melhores. A gente ensinando as pessoas a serem melhores, estamos fazendo automaticamente um país melhor. Olha aqui, eu quero agradecer algumas pessoas sem as quais esse programa não seria possível, né? Primeiro, agradecer a jornalista, a professora Gislene Correia, minha colega de turma de jornalismo, que nos indicou nomes aqui para o programa. Depois, agradecer ao advogado José Francisco, foi por meio da Gislene que eu cheguei ao doutor José Francisco, que nos indicou o professor Breno, em nome de quem também agradeço a filha dele, a filha do doutor José Francisco, que é sua colega. Jussara. E também falar que o professor José Francisco é tradicionalíssimo na região, né, de uma sabedoria, não conheço pessoalmente, mas sempre ouço falar muito bem. A Jussara também, excelente profissional, está há muitos anos, não é à toa que está há muitos anos no Colégio São Francisco. A responsabilidade é grande, sabe? A responsabilidade é muito grande. Eu faço ideia o quanto que são importantes para o país, para a região como um todo, para a formação das pessoas, porque com os bons professores já temos tantos problemas, imagine se não fossem vocês bons professores. Olha, o Cultura Entrevista fica por aqui, é o primeiro agradecimento. Quero, portanto, agradecer também a sua presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade do debate, riquíssimo, né? A TV Cultura também desempenhando o papel dela de formação, de papel educativo sobre um feriado importante, histórico importante. Eu que agradeço. Obrigado por nos ajudar. Legal. O Cultura Entrevista fica por aqui. Grato a você que nos acompanhou. Tenham todos uma ótima semana.